Olá, quero dar boas-vindas a todos que nos assistem. É uma alegria, mais uma vez, mais um podcast aqui do C12. Você que acompanha os nossos materiais no C12 Academy, ou você, né, que está chegando e conhecendo um pouco mais o C12, uma ótima oportunidade de entender um pouco mais, né, de algumas ferramentas que nós temos usado aqui como C12, né, a nossa visão, a nossa missão, e hoje especificamente nós estamos aqui para falar sobre um tema muito relevante, muito importante, que é a comunicação. Como a comunicação pode ajudar o empresário cristão a realmente exercer o seu ministério dentro da sua empresa. E para isso também, a ideia aqui que a gente fale da revista do C12, da nossa conferência Avante 2026. Se você ainda não conhece, né, a cada 2 anos nós temos a nossa conferência, então um bate-papo bem bacana. E para isso eu estou aqui, né, online com a Elis, né, a Elis que já foi membro do C12 e hoje está morando em Portugal. Então, obrigado, Elis, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, já vou apresentar a vocês. Também estamos aqui com a Lígia e com a Gabi, né, membros, eles são empresárias hoje, né, do ramo de comunicação, do grupo AIS. Hoje a Elis, vou olhar aqui um pouco o currículo, mas sintetizado, porque se eu fosse falar todo o currículo de vocês não ia dar. Então a Elis hoje jornalista, presidente do grupo e CEO da AIS, certo? Certo. A Lígia hoje também jornalista, diretora de comunicação estratégica da agência, então seja muito bem-vinda. Obrigada, Thiago, um prazer. E a Gabi, especialista em multimídia, diretora de operações do grupo AIES. Então, depois eu até quero, antes de mais nada, que vocês falem um pouco, mas falem um pouco daí, eu vou jogando a bola aqui, porque a gente está online, né, direto de Portugal, estamos aqui em Curitiba, então talvez a gente tenha algum delayzinho aqui, mas acho que vai dar certo aqui, a gente vai bater um papo muito bacana sobre comunicação. Mas eu queria antes que vocês se apresentassem, falassem um pouco do grupo, né, até porque a gente vai falar de uma temática muito relevante, muito importante para dentro dos empresários, que é a comunicação. Então, contem um pouco da experiência de vocês nesse tema, nessa temática comunicação. Então, eu vou começar com a Elis, lá de Portugal. Conte um pouco sobre a tua experiência, bem rápido, né, gente? Porque daí a gente já vai entrar no assunto da temática, mas também falando um pouco do grupo AIS, como que começou e com essa trajetória aí já de diversos anos, né? A gente que acompanha aí desde a época que você era membro, então hoje já à distância, esperando nascer o C12 aí em Portugal, ainda não, mas conte um pouco aí, Elis, né, dessa tua trajetória e também do grupo das empresas que hoje você está como CEO. Olá, Thiago, bom dia pessoal, muito obrigada aí pelo convite, e sem dúvida nenhuma vai ser um papo muito interessante, né? Eu sou jornalista, como você bem colocou, e presidente do grupo AIES. Hoje a AIES é um grupo que envolve 4 empresas, né? Sendo uma delas aqui em Portugal, onde estou, que atende a Europa como um todo, né? Então, nós temos alguns países que atividades da área de comunicação, mas também internacionalização, acabam sendo a nossa grande veia, né, de trabalho, e a gente procura realmente oferecer a comunicação, pensar na comunicação de uma maneira muito estratégica. Essa é a grande diferença da AIES. A AIES surgiu como uma agência de comunicação, mas absolutamente pautada na comunicação estratégica, que hoje, apesar de ser bastante divulgada e comunicada, muitos empresários ainda não sabem realmente a diferença e não utilizam, o que é uma das questões que nós vamos debater aqui. Mas, sem dúvida nenhuma, acho que o importante é a gente pensar que a comunicação é a linha mestra da nossa própria relação com o reino, né? Quando a gente fala em discipular, quando a gente fala em evangelizar e até mesmo em tornar as nossas empresas um ministério, que é a grande missão aí do C12, nós estamos falando de comunicação. Afinal de contas, uma comunicação interna para os nossos colaboradores, uma comunicação externa junto aos nossos fornecedores, clientes, outros empresários do rol de relacionamento, tudo isso depende
depende de uma comunicação muito assertiva, né? E a comunicação, ela está, assim como a tecnologia, num processo contínuo de desenvolvimento, de amplificação, são novas possibilidades, novas ferramentas, e tenho visto o C12 justamente aproveitando, né, essa mudança, esse momento da comunicação se reinventar, até com a própria questão da inteligência artificial, e estamos aqui hoje, né, nesse podcast, justamente para falar o quanto a comunicação pode nos ajudar nesse processo e tem evoluído. Então, é muito importante realmente que o empresário possa conhecer um pouquinho mais e saber se o que ele tem feito na empresa dele, no ambiente de trabalho dele, na vida familiar dele, está realmente usando a comunicação como pode, aproveitando todo o potencial dela. Legal. Lígia. Bom, se você falar que a gente vai falar como começou, acaba o podcast, né, Então Thiago? vai falar só da empresa. Falar rapidamente, como diz você. Olha, a gente tem uma trajetória, não vou dizer há quanto tempo, mas eu conheço a Elisa há 30 anos, a gente fez faculdade de jornalismo juntas, e um tempo de maturação, né, dessa comunicação. Então, atuamos em diversas frentes juntas, e aí quando entrou então a ideia da IES Comunicação, nessa estratégia, tem um outro viés, que é uma empresa feminina, formada por mulheres com um DNA feminino e também uma vontade de fazer a comunicação estratégica de fato acontecer, né? As mulheres lideram mulher empresas. Melhor, então? Não, estou brincando. Não, as mulheres lideram empresas legal. E contribuem para uma gestão multi, né, Tiago? Digamos assim, é a casa, é a empresa, é a família, e estão interligadas com esses valores e com essas ideias que nós temos de como você colocar essa comunicação em prática, né? Então, o DNA feminino não espanta os homens, pelo contrário, atrai, porque nós temos essa expertise de tempos e estratégias diferentes. Eu trabalhei por mais de 20 anos em veículos de comunicação. A Elis, no segmento estratégico, a Gabi com multimídia. Então, quando você une essas três experiências, eu acho que você consegue colocar no mercado um potencial diferente. E é nessa estratégia que a IES segue. A estratégia da estratégia, né, Thiago? Acho que é bem isso que as meninas falaram, né? Não são 30 anos, mas na minha relação ali com a Elis, principalmente, são mais de 20 anos, e já com a Lígia também há bastante tempo, voltado justamente para a liderança, do olhar da comunicação de cada empresa, claro, mas também com um grande diferencial, Thiago, que é colocar a mão na massa e executar realmente o melhor de cada entrega para cada cliente, né? Então, o olhar estratégico que vem justamente do posicionamento, daquilo que a gente quer entregar, daquilo que a gente precisa entregar, e a concretização disso, né? Que eu acho que é o grande diferencial da agência. É trabalhar não só com o que eu quero fazer, como fazer, mas sim executar e entregar aquilo que o resultado realmente precisa. Excelente. Então, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Eu gostei aqui de duas palavras, a junção de duas palavras que a Elis utilizou, que é a comunicação estratégica. Né? E é interessante que, como C12, né, nós temos uma visão declarada, né, junto com os nossos membros, que é mudar o mundo através do avanço do evangelho nas empresas. E, de certa forma, né, quando nós olhamos essa visão, ela está muito relacionada, na verdade, tudo que nós fazemos, né? Mas essa especificamente está muito relacionada à comunicação. Tá? Se você quer mudar o mundo através do avanço do evangelho, o evangelho precisa ser comunicado. Como eu vou comunicar isso dentro das empresas? Como que eu vou entender o meu negócio como ministério? E até fazendo, né, um paralelo, se a gente pegar até no contexto da história do avanço do evangelho, né, Paulo utilizava de cartas, pergaminhos, para poder usar dessa ferramenta, a ferramenta da época, para expandir o evangelho. Hoje, claro que com o avanço da tecnologia, com o avanço, né, como a Ben Alice colocou aqui, a gente é ao vivo, direto de Portugal, ela direto de Portugal, né? Como que vocês entendem, e aí eu vou jogar primeiro a bola para a Elis lá, como que vocês entendem essa comunicação estratégica sendo realmente uma ferramenta para o cumprimento dessa visão, olhando agora para os membros do C12, né? Talvez aqueles que nos assistem, né? Membros que talvez entenderam do seu negócio com o ministério, como realmente utilizar dessa comunicação estratégica para que o propósito maior,
né, seja estabelecido dentro do seu negócio, dentro da sua empresa? Acho que é uma pergunta muito perspicaz, porque muito se fala, como eu comentei, sobre comunicação estratégica, e pouco, muitas vezes, consegue se concretizar, né? Então, quando a gente pensa na missão do próprio C12, eu acho que isso tem muito a ver com a minha entrada no C12, né? Porque, apesar da gente ter valores e muitos já nascerem em berço cristão, muitas vezes a gente se pergunta o que nós estamos fazendo para comunicar, para realmente alcançar outros membros, para divulgar aquilo que tem sido feito na nossa vida, a própria importância de Deus no nosso dia a dia e na nossa empresa. E quando eu entrei para o C12, esse foi um ponto bem importante até, porque eu queria fazer mais, né? Eu sempre fui cristã, mas percebia que faltava algo que eu percebesse que eu estava conseguindo implementar. E com a entrada no C12, ficou tudo mais claro para mim em relação a isso, e cada vez mais tornou a comunicação importante. Eu me senti realmente uma peça fundamental por ter o dom da comunicação, ou por ter uma agência de comunicação, ou por sempre ser uma pessoa mais expansiva, eu percebi que talvez esse era o meu caminho e o caminho que eu poderia contribuir com muitas empresas. Porque, afinal de contas, às vezes você pode ter uma empresa que tem valores extremamente ligados ao reino, você pode ter uma equipe de colaboradores que sejam partícipes dessa mesma ideia, desse mesmo conceito, mas muitas vezes aquilo não sai dos muros da empresa. E aí a gente percebe a importância da gente também ser intencional nessas ações de comunicação, porque eu creio que não deva finalizar dentro da nossa empresa. Acho que aquilo que a gente tem como missão, ele tem que, claro, começar pelo nosso lar, né? Como diz a nossa casa, o nosso primeiro ministério, mas a gente tem que expandir. E como é que a gente vai fazer isso se não for através da comunicação? Então, isso vai desde a comunicação com o funcionário, um processo de endomarketing importante, eu digo endomarketing não para fazer marketing, sim porque é a área, o nome técnico realmente para essa ação de comunicação interna das empresas, mas se você não tiver uma comunicação assertiva dentro da sua empresa, você não vai conseguir levar isso para fora. E as pessoas hoje são movidas muito por identificação, Thiago. Então eu digo para você que aquilo que acontece na minha casa, se eu só falar sobre isso, mas não demonstrar, eu não vou conseguir impactar outras pessoas. O que significa que dentro da minha empresa, eu posso ter uma superestrutura de atividades ligadas realmente a essa busca cristã eterna no nosso coração, do quanto Jesus faz pela nossa vida, mas se eu não comunicar isso para fora, eu não vou impactar outras pessoas. Então, eu diria para você de uma maneira bem objetiva, qual é a ligação entre a principal missão do C12 e a comunicação, é a gente poder expor toda a transformação que está acontecendo na nossa vida, ou na nossa empresa, na nossa família, para fora, para justamente fazer com que outras pessoas possam conhecer um pouco mais sobre aquilo, se interessar e participar, para que essas pessoas amanhã estejam no nosso lugar, de fazer também a diferença na vida de outras pessoas. Sem dúvida, e até dentro dessa linha, né, se a gente pegar, né, a própria palavra, ela diz que a fé vem pelo ouvir, né, ouvir a palavra. Então, quando você comunica de uma maneira errada, né, muitas vezes isso impacta a própria decisão pela pessoa por Cristo, a decisão pela pessoa por se tornar uma pessoa cristã. E eu acho que realmente essa comunicação estratégica começar em todas as esferas, porque de certa forma, quando nós estamos envolvidos num contexto de sociedade, todas as nossas relações acabam tendo um vínculo de comunicação, né? Seja com os nossos filhos, seja com as nossas esposas, minha esposa, maridos, seja com os nossos colaboradores, seja com os nossos sócios, seja com os nossos amigos. Então, realmente, nós estamos comunicando em todo momento, né? A maneira que nós falamos, a maneira que... Hã? E todo segmento, né? Se você Total. pensar, a comunicação acontece para qualquer tipo de empresa, qualquer tamanho de empresa, de qualquer área que ela atue,
todos dependem da comunicação. Então, às vezes a gente não percebe a importância disso. E como você falou, até cria determinados estigmas, acaba não tendo o impacto que a gente gostaria. Então, esse cuidado em seguir a essência da empresa, os valores da empresa, mas também os valores do reino, os valores do cristão, né, que é o CEO, que é o fundador, que é o proprietário da empresa, isso é muito importante, porque as pessoas hoje, elas vivem por identificação. A gente constrói relacionamentos com pessoas que tenham uma identificação com os nossos valores, né? Legal. Deixa eu puxar aqui até para dentro dessa linha, pedir aqui para a Lígia e a Gabi complementarem aqui dentro dessa temática, porque eu vejo assim, né, a gente hoje, né, ultrapassando 400 membros no Brasil. Então, muitos empresários, eu vejo assim, uma empresa é uma pessoa, só que é uma pessoa jurídica. Então, eu vejo que a empresa também comunica. Só que existe muitas vezes um gap dentro dessa ideia de comunicação estratégica, até se a Alice quiser complementar, um gap do que a empresa quer comunicar e o que realmente ela tem comunicado. Né? A forma, porque muitas vezes eu vejo o empresário buscando, né, profissionais em relação à comunicação mais voltados. Não, eu quero comunicar mais para vender, e aí misturam a ideia de comunicação com marketing. Estou fazendo marketing, eu estou fazendo... E aí o resultado esperado muitas vezes está mais relacionado a retorno financeiro, a retorno de faturamento, a retorno de clientes, e aí ele se frustra. Só que o que ele está comunicando para o mercado, o que ele está comunicando para o cliente, o que ele está comunicando para os colaboradores, o que ele está comunicando para os fornecedores, como que vocês enxergam nessa questão da comunicação estratégica da empresa para fora? A gente falou muito aqui do empresário, né, de ser um exemplo para os colaboradores, eles olharem nos colaboradores realmente, né, o cristianismo puro. Né? Como que vocês veem a empresa comunicando para fora da mesma forma e a importância disso nessa comunicação estratégica? Acho que esse é um principal cuidado que todos têm, né, Thiago? Eles transformaram a visão do marketing como trazer leads, gerar resultado, né? E a comunicação e o marketing, ele vai muito além disso. Então, esse é um cuidado que nós temos sempre, que é gerar autoridade de imagem. Então, esse é o primeiro cuidado que você tem que ter ao trabalhar realmente a sua comunicação. Você tem as duas pontas, né? Você tem a ponta necessária de gerar negócios, como toda empresa, Total. como todo empresário precisa, mas antes disso, você precisa comunicar quem é a sua empresa, o que ela faz, gerar essa autoridade. Né? Acho que a Lígia pode complementar muito isso também na visão da própria assessoria de imprensa, né? Que é um trabalho e esse cuidado que eles fazem. Então, não é só o falar por falar ou o falar para gerar números, né? Mas o falar para você concretizar aquilo que realmente é a sua essência. Né? E, às vezes, a gente coloca numa caixinha, né? Sim. Comunicação, marketing é só a rede social só agora, lead, né? coloca lá, curtidas, leads, é só um departamento, e aí disseminou de um jeito que, de certa forma, deixou o mercado meio com uma imagem errada, distorcida do que é comunicação, do que é marketing, né, Lígia? Eu diria para vocês assim que no conceito de tudo eu costumo falar, tudo é comunicação. Como eu me movimento, como eu estou vestida, como eu estou conversando, como eu estou olhando para você, meu tom de voz. E dentro das empresas, tudo isso é muito importante, porque você cria essa referência, você tem que ter consistência, reputação e criar esse caminho de comunicação interno para externo. Pensa lá, quando você define sua visão, missão e valores, o que você está comunicando? Ela traduz o que a sua empresa quer comunicar externamente, ela faz esse link com os preceitos cristãos, com os valores de fato que você entrega, e na sua vida de empresário, com os seus colaboradores, você também coloca em prática essas premissas, né? Então, na questão da construção da comunicação, a gente fala muito em consistência, narrativa, e isso que a Gabriela falou também, né, de você não misturar, entender onde a sua comunicação quer chegar. Então, assim, você comunica aquilo que você acredita. Legal. E, na prática, você colocar isso no dia a dia, é tudo que a gente falou, comunicação é tudo, né? Então, como você vai fazer essa comunicação com os colaboradores, com os diretores, enfim. E, claro, sempre pensando no negócio, né? Então, a comunicação estratégica, ela também ajuda nessa construção, mas ela precisa de consistência, de tempo de maturação e de resultados
necessariamente, né, para que você tenha aí o teu propósito atingido, né? Então, quando a gente fala de tudo isso, eu falo, tudo é comunicação e como você se comunica, né? O que você está comunicando, né? Teu propósito tem que ser atingido ali. Legal. Elis, quer complementar, falar? Eu acho que o ponto-chave que você tocou, e essa hoje eu diria que acho que a principal dificuldade de uma agência como a nossa é explicar a diferença entre posicionamento, né, a importância da comunicação estratégica, que tem um viés muito mais institucional, de posicionamento, de autenticidade, daquilo que a empresa é como essência e o que ela quer transmitir, e de gerar lead, como a Gabriela falou hoje, quando um cliente entra em contato, quase sempre o objetivo dele é gerar lead, gerar resultado de vendas. Só que ele não entende que antes disso acontecer, ele tem que ter um posicionamento, ele tem que ser autêntico nesse posicionamento para se tornar uma autoridade de fato, porque o mercado mudou e você tem uma concorrência enorme, e se você quer apenas a geração de lead e não autoridade, não posicionamento, você vai trabalhar com o teu produto cada vez num ticket menor. Então, ele não entende que o excesso de lead também faz com que, na prática, ele pode estar concorrendo apenas por preço. Quando você trabalha posicionamento, construção de imagem, autoridade, você não está concorrendo por preço. Você está vendendo para o seu cliente uma imagem. E é isso que a comunicação estratégica faz, é criar uma estratégia personalizada para a tua empresa, para o teu negócio, para os teus objetivos, de uma maneira que a gente consiga comunicar isso para o cliente final e que, claro, o objetivo, sem dúvida nenhuma, vai ser vender, como qualquer negócio, mas que a comunicação estratégica não tem a responsabilidade de entregar o lead. O marketing tem. Depois que essa comunicação está estabilizada, realmente estabelecida, aí o marketing utiliza isso como uma das estratégias dele para gerar resultado de vendas. Então, esse é um ponto muito importante que você tocou, porque autoridade e posicionamento todo mundo busca, mas ninguém quer esperar construir isso para poder realmente gerar o resultado de vendas. É como se eles quisessem que as duas coisas andassem juntas, e elas não andam simultaneamente, porque se hoje o consumidor compra por relacionamento, por identificação, ele está vendo o teu produto, num primeiro momento, apenas pelo preço, né? Pelos diferenciais do produto em si. E quando a gente fala de marca, construção de marca, eu vendo muito mais do que apenas o produto. É a essência da minha marca institucional, né? Você vende o que você representa na autoridade, né? Então, essa é a premissa também da comunicação estratégica. Não só vender por vender, mas representar essa autoridade. Legal. Deixa eu pegar esse gancho, até para que a gente possa entrar aqui numa temática da nossa revista. Então, a revista do C12, ela nasceu há 2 anos atrás, né? A primeira edição, ela veio na nossa última conferência. E para aqueles que não sabem, até a IES que foi a responsável, eu lembro inclusive nesta sala, né, numa reunião que nós tivemos, e veio a ideia e na hora, não, vamos fazer, e aí a gente começou a sonhar a revista, o que seria a revista do C12. Eu queria que a gente falasse um pouco, né, de como que iniciou, né, toda essa construção. A IES realmente participou, foi a responsável por todo o processo editorial, a construção da revista, toda a parte editorial. Se eu estiver falando alguma besteira aqui, vocês me avisem. Mas tudo que, né, nós tivemos nessa revista aqui, né, que foi decidido, né, a toque de caixa, literalmente, porque nós estávamos no ano da nossa conferência, isso foi em 2024, e a ideia é que realmente a gente documentasse uma forma de criar um instrumento, uma ferramenta para que outros membros pudessem ser impactados por histórias, por testemunhos, né? E não necessariamente criar uma revista de um catálogo de empresas que faziam parte do C12. A essência da criação foi essa. Mas eu queria que você contasse, daí passar a bola para a Elis, porque participou desse início, né, dessa reunião, quando começamos a fazer essa revista, e realmente já alguns empresários abraçaram essa ideia, e estamos mais uma vez, né, com uma nova versão agora para 2026, iniciando esse processo mais uma vez para lançar
para esses próximos 2 anos, a nossa próxima edição. Eu queria que você contasse um pouco, Elis, do surgimento da ideia, o surgimento da revista, por que uma revista, porque parece, depois eu quero até fazer uma relação parece um pouco contraditório nós irmos para uma revista física. Eu queria ouvir um pouco mais a Gabi, que é especialista nisso, no momento em que fala-se tanto em tecnologia, em IA, em as informações a toque de caixa no teu celular, no teu iPad, no teu computador, e aí, peraí, uma revista física, uma revista no papel. Mas eu queria, antes de falar sobre isso, falar do surgimento da revista, como que ela surgiu e como que você vê, Elis, o principal objetivo da revista. Eu queria que a gente falasse um pouco dessa experiência, dessa condução da IES durante esse processo de criação da revista, seja o surgimento, jogar a bola para a Elis, a condução, jogar a bola para a Lígia, e depois a Gabi complementa aí falando um pouco sobre essa questão, né, de parecer contraditório, né, irmos para uma revista física versus o movimento que nós vivemos de canais digitais e informações digitais cada vez mais rápidas e nas nossas telas aí no nosso dia a dia. Então, Elis, conte um pouco aí sobre essa experiência do surgimento da revista do C12, como que você vê e como que depois de o nosso projeto ter se tornado realidade, como que você viu realmente os frutos, né, das pessoas que participaram. Eu vou contar um pouco também do como eu vi isso enquanto CEO do C12. Legal, legal. Acho que você tocou num ponto que aquece o coração, assim, porque a revista surgiu, na verdade, de uma ideia, como você colocou, a toque de caixa. Nós estávamos buscando possibilidades de como a conferência poderia ter um impacto maior, né? Como é que a gente poderia alcançar mais membros, alcançar mais participantes, fazer com que o nosso trabalho, que acontece a cada 2 anos ali, eu diria que a conferência é a coroação, né, desse trabalho que é feito nos fóruns, trabalho maravilhoso, enfim, e que eu estava tão impactada com a minha trajetória ali no C12. Todo mundo brincava comigo que fazia tão pouco tempo que eu estava, mas que eu me doei muito e vivi muito intensamente aquilo, que quando a gente começou a pensar nas ideias, eu acho que eu pensei em 2 pontos-chave. Um deles foi, eu queria algo que pudesse realmente sair das paredes do fórum. Eu gostaria que mais pessoas tivessem acesso àquilo que eu estava tendo, né, como empresária, como pessoa mesmo, como ser humano. E o segundo ponto é que eu gostaria que fosse mais perpétuo, porque a gente vive momentos, veja, os fóruns acontecem uma vez por mês, né? Embora você tenha um contato regular com o C12, através de um podcast, através dos materiais, das redes sociais, e os próprios amigos que a gente acaba fazendo, né, dentro dos fóruns, apesar de você continuar tendo um contato, assim, intensamente uma vez por mês. E eu queria alguma coisa que pudesse realmente ser mais contínuo, que pudesse trazer mais histórias, que a gente pudesse conhecer outras pessoas. E aí surgiu a possibilidade da revista, e quando eu discuti contigo e a gente abraçou a ideia, já começamos a sonhar, como disse você. E ficamos pensando nas editorias, né? Eu acho que deve ter muitos testemunhos, eu acho que deve ter muitas empresas que deveriam fazer parte disso, porque são empresas que a gente sempre escuta histórias maravilhosas de transformação, né? Do quanto esse contato com o C12, o contato com o reino, tem feito realmente maravilhas em muitas empresas, e que isso tinha que sair dos nossos muros. Assim como eu comentei na minha fala anterior, de que a responsabilidade não tem que terminar na nossa empresa. E aí eu acho que casou realmente da gente poder encontrar uma ferramenta que ela trouxesse isso, a possibilidade, a oportunidade da gente estar em contato mais contínuo, né, com o C12, a filosofia, conhecer um pouco mais e principalmente fazer com que outras pessoas também conhecessem. Eu tenho muitos amigos empresários também no Brasil, é claro, muitos, mas hoje aqui fazendo também muitos amigos na Europa, e aí você pensa, puxa, se essa pessoa tivesse acesso ao que eu tive, né, o quanto isso poderia mudar e transformar a empresa dela. E aí
nós temos a revista, nós temos uma ferramenta que pode chegar nas mãos dessas pessoas, e não só fisicamente, mas depois até a Gabi, né, como você colocou, vai nos explicar um pouquinho, mas o físico, ele vem justamente numa contramão, mas é uma contramão que vocês vão ver, é uma contramão que eu diria que são as delícias dessa mudança de tempo, né? Esse reinventar, ele, querendo ou não, está sempre voltando às origens, resgatando as origens e trazendo um novo olhar, mas para algo que também a gente já conhece e a gente se sente próximo. Então, eu acho que, assim, para mim é uma felicidade, uma satisfação ver esse produto hoje concretizado. O impacto disso foi lindo, na verdade, né? E a gente vai poder falar mais um pouquinho a respeito, mas hoje preparar a segunda edição, que vai ser entregue na conferência do C12, que tem uma capa maravilhosa, realmente é algo que vem contar, ou continuar contando uma história que eu diria que é de muita evolução e de muito sucesso, e que acredito, assim, absolutamente, que tem, sim, ajudado a transformar outras empresas. Saiu realmente dos muros dos fóruns, né? Saiu só de quem faz parte do C12. Legal. E o que é legal, eu tive diversos testemunhos dentro disso, visitando empresas, e você chega no hall de entrada da empresa, a revista do C12 está lá. Então, é bacana, realmente, é uma materialização, né? E essa continuidade, porque num primeiro momento a ideia da revista era que fosse, né, um filho de mãe única, né? Não, vamos fazer essa e depois a gente vê, mas deu tão certo, né? Os testemunhos, as pessoas recebendo, né? A gente espalhando essa revista pelo Brasil inteiro. E não, claro que também tínhamos um objetivo de comunicar o C12, mas as histórias que aqui estão, e era um desejo meu, né, quando a gente começou a pensar e sonhar a revista, que ela refletisse realmente a essência do C12, que o empresário, ao, né, olhar uma história, olhar uma entrevista, ele se conectasse com aquele empresário, né, que estava falando ali, pudesse replicar e pudesse entender, e de certa forma isso fosse uma plataforma que multiplicasse, né, essa nossa essência, aquilo que nós somos, e realmente isso se concretizou. E eu sei, Lígia, que você participou, né, de todo esse processo, né, conversou com muitos dos empresários que aqui estão, né, que estiveram nessa revista. Eu queria que você contasse um pouco desses bastidores, né, como que foi para você, né, esse projeto, como que foi esses contatos, se você tem, né, algum testemunho, algum depoimento que para você realmente foi, né, marcante na tua vida pessoal, quando realmente passou por todo esse processo de criação da revista do C12. Sabe que quando a gente define uma linha editorial, você fica imaginando, né? Tenho tudo isso aqui para fazer, tenho 10 entrevistas. E depois você faz 20, faz 30, porque você encontra cada vez mais potencial no que você está delineando para a construção de uma história, de um testemunho. E eu diria que se antes a gente estava falando que as empresas buscam consistência e reputação, o C12 consegue transformar a revista nesse braço também físico, né, Tiago? Você falou, e por mais que você esteja no celular, quando você entra e fica numa recepção que você encontra uma revista, ali você vai folhear. Você vai. E se você se identifica com o conteúdo, você cria uma referência. Você já fala, nossa, isso aqui é um conteúdo premium. A gente costuma falar dessa forma, né? As revistas físicas, na contramão, como a Elis falou, se tornaram um produto diferenciado. Naquela rotina de que está tudo ali o tempo inteiro, isso daqui você olha com esse cuidado. Então, dos testemunhos, eu costumo relatar que entrevistei diversos membros do C12 na conferência para esse resultado, e alguns me marcaram mais, Tiago. Eu costumo comentar com a Elis, falei, nossa, eu acho que nunca estive num ambiente, e sou cristã, de uma família cristã, num ambiente onde você conversa com as pessoas e identifica o amor por Cristo. Tem 2 testemunhos que me marcaram mais. Um, da visão mais empresarial, um empresário paulista, que falou que tinha um investimento muito grande de produção e que foi cancelado pelo contratante. E ele foi para casa e falou com Deus,
O que eu faço? Eu vou parar a linha de produção, porque eu preciso de um empréstimo para continuar investindo, e segundo o relato dele, não, você não pode parar, você vai continuar. E ele continuou investindo sem ter certeza que ele ia vender. E no desespero dele, no momento, ele conversou com Deus novamente e falou: pelo amor de Deus, Deus, me manda um e-mail, me dá um sinal de fumaça, me liga, faz qualquer coisa. E quando ele terminou a produção, veio por e-mail o pedido de uma outra empresa comprando o estoque e mais. Ele teve que produzir mais. Então, quando ele fala assim, né, até arrepia, né? Deus, me manda um e-mail, me faz qualquer coisa e vem esse e-mail contratando, você não pode menosprezar a resposta, né? Esse foi bem marcante e ele se emocionava muito quando ele contava esse testemunho. E eu também, porque aí você coloca em prática isso, né? Por mais que a nossa rotina seja acelerada, você fala, nossa, Deus nos responde o tempo inteiro, né? E a gente está prestando atenção em tudo isso. Então, esses testemunhos marcaram bastante, Tiago. E eu, como cristã, mas naquele cristão que você leva uma rotina corriqueira, então senti a presença na fala de outros empresários que investem muito e que são, de fato, no dia a dia, assim, né? Tem um dos empresários que eu falei, cara, falei para ele, depois encontrei com ele em uma reunião do C12 e falei, você, para mim, é a pessoa que mais acredita em Cristo nesse mundo, porque você fala com muito amor, com muita paixão e coloca em prática, né? Então, acho que esses casos que estão na revista, quando você lê, tenha certeza de que eles são muito reais, muito fiéis à história que a gente ouviu e que refletem isso, né? Esses preceitos, esses valores do C12 e que você consegue colocar ali e marcar, né? Está ali para sempre. Quem pegar essa revista daqui 10 anos pode ter certeza que é o mesmo valor. E o que é legal, né, que realmente a gente vê na prática, né, a essência do que é o C12. Porque quando a gente chega para o empresário, né, e o teu negócio pode ser um ministério, você pode levar o cristianismo para dentro da tua empresa, ainda há uma dicotomia entre fé e negócio. Espera aí, não, eu vou ali na igreja no final de semana, né, como assim eu levar Cristo para o meu negócio, para a minha receita, para a maneira que eu lido com meus funcionários? E quando a gente percebe esses testemunhos, né, um testemunho claro em relação à vinda de um cliente, ao aumento de faturamento, aumento de receita, você permitindo e consagrando e colocando diante de Deus, né, e Deus dando uma direção clara, literalmente ele dando o passo de fé e Deus colocando, né, a plataforma embaixo para que ele pudesse amparar a sua empresa. Então é muito lindo quando realmente nós vemos na prática a essência do C12 sendo materializada na vida dos empresários, e aqui na revista muitos testemunhos, né, demonstrando isso que é possível, né, realmente nós vivermos o cristianismo dentro dos nossos negócios, dentro das nossas empresas, dentro de todas as esferas, seja a geração de receita, seja o gerenciamento financeiro, seja ministério, né, dentro da matriz de alinhamento que nós temos. Então, muito legal ouvir desses testemunhos. Você sabe que uma outra frase que me marca e que eu lembro no dia a dia, Tiago, é assim, um deles me falou, Lígia, viver com Deus é desafiador, mas é gratificante. Espera que a resposta venha. Legal. E aí, agora vamos voltar para a Gabi aqui, falando um pouco da revista, né? A gente foi para uma revista e hoje eu olho ela, é bonita para chuchu, eu gosto muito. Mas como que é para vocês, né? Hoje vocês, né, que são expertos no assunto, né, entendem, né, muito sobre comunicação, mas talvez na cabeça do empresário, poxa, aí parece, num primeiro momento, quando vê a ideia da Elisa ali, parece meio que na contramão, tá? Mas revista física, hoje em dia as pessoas, a primeira impressão leem toda a comunicação, toda a forma de comunicação está na palma da nossa mão, no nosso celular. Eu vou ler uma notícia dentro do meu celular, dentro do meu computador. Como que você vê isso, né? Uma revista física indo realmente na contramão em relação aos meios digitais. Esse conflito, talvez como a Elise já levantou uma bola ali, que isso tem mudado. Realmente as pessoas estão vendo de forma diferente a volta do impresso,
né, em relação aos canais digitais? Sem dúvida, eu acho que duas visões importantes, né, Tiago? Ela traz a visão, a permanência, né? Ela convida você à permanência. Então, como a Lígia colocou, se você chega num consultório, numa sala de reunião, você está com o seu celular, mas você larga para pegar a revista, para folhear a revista. Ela traz essa nostalgia realmente de ler, de se aprofundar naquele material. E querendo ou não, o digital hoje, ele traz uma visão muito de alcance, de impacto, mas ele é muito rápido, ele é muito imediato, ele troca muito fácil. Você está ali rolando no feed, de repente você já mudou de uma notícia, você já está em outra, aquela já deixou de ter o impacto, né? E a revista hoje, numa revista premium, como a gente traz justamente para o C12, ela traz essa visão justamente de você combinar os canais, mas ao mesmo tempo de você perpetuar aquilo que está sendo dito, né? Acho que a Lígia trazendo um pouco ali dos testemunhos. Eu lembro muito da minha infância, né, do quanto eu vivi muitos milagres de Deus dentro da minha vida, milagres pequenos, mas que você olha e fala, faz parte da sua história, né? E hoje você vê isso sendo concretizado em histórias grandes, de empresários, de pais de família, de homens que colocam o joelho no chão e pedem para Deus o milagre, que podem impactar outras pessoas, né? Então, acho que isso vem justamente nessa nova visão do porquê uma revista digital, ao mesmo tempo impressa também, né? Porque nós temos as duas visões. Então, você conseguir trazer isso para que as pessoas consigam pegar, ler, estudar, analisar e também viver aquilo na sua fé, no seu dia a dia, ele faz toda a diferença, né? Então, ele vai trazer justamente essa visão de unir os canais. Então, a gente não está dividindo, a gente está unindo os canais e fazendo com que a informação ou o testemunho, aquilo que a gente quer passar, ela possa chegar a muito mais pessoas e por muito mais tempo. Né, como você colocou, hoje você chega, 2 anos depois, você chega, a revista está lá ainda. Né? Eu vejo nos posts, nas redes sociais do C12, os empresários, os CEOs, postando a revista. Então, a revista ela continua propagando. Né? Então, é isso que a gente justamente traz para todos eles. Legal. Deixa eu voltar aqui para a Elisa, até para que a gente tenha uma visão agora de empresária, CEO. 2 anos atrás, a IES foi uma das patrocinadoras da revista. E ela realmente, a revista é viabilizada através dos patrocínios dentro das histórias e a forma que, né, existem custos, né, e a gente nunca esconde isso, porque a gente tem como valor que resultados importam. Então, sim, a gente precisa viabilizar isso. Mas eu queria, Elis, que você nos falasse agora da visão do empresário, né? Porque muitas vezes a gente olha realmente qualquer tipo de patrocínio, né? Poxa, eu vou entrar aqui patrocinando a revista do C12. Tá, o que eu vou ganhar com isso? Né? E, de certa forma, a cabeça do empresário, e eu venho o que eles pensam, de uma linha né, executiva, né? Tá, quanto que eu vou colocar de dinheiro no bolso? Né? Eu vou ter minha visibilidade aqui, mas e a atração de cliente? Eu quero realmente vir mais clientes e, com isso, aumentar minha receita, aumentar meu faturamento. Mas eu achei legal, e eu queria que até a Elis comentasse sobre isso, que é uma outra visão, né, para a revista especificamente do C12. Não que isso seja errado você ter, mas eu vejo que isso muitas vezes é um meio, né, para o fruto final. Né? Tanto que o próprio C12 ele tem, né, dentro do seu pilar, grandes negócios para grandes propósitos. Então, eu vejo que o propósito final, e um dos nossos valores é a perspectiva da eternidade, ele só é cumprido através, sim, de um grande negócio, um negócio lucrativo, um negócio que gere receita. Então, não é errado o empresário estar dentro da revista, né, com esse objetivo, mas eu vejo que isso muitas vezes, né, Elis, é o meio. Eu queria que você, e eu sei que a gente já conversando nos bastidores aqui, né, um pouco do que eu já te conheço, a tua experiência e a motivação, de certa forma, para os empresários que talvez nos escutam, de também estarem na revista, não só com esse olhar de resultado, de quanto vão angariar de resultado de clientes, de novas receitas. Qual que é essa perspectiva, você como empresária, você que já esteve, né, na última edição como patrocinadora, hoje, né, na nova edição, mais uma vez, já tem o carimbo ali de nova patrocinadora. Qual que é a motivação da IES, né, principal? E eu sei disso, estou levantando essa bola porque já conversamos sobre isso, mas eu queria que você compartilhasse um pouco mais do espaço, dessa visibilidade para o empresário,
não se limitando apenas à questão financeira, de resultado, de retorno, de novos clientes e assim por diante. Perfeito, perfeita colocação, Thiago. A gente, como você colocou, né, conversou já em algumas oportunidades, e eu acho que isso tem muito a ver com o próprio surgimento da revista. Quando eu falei sobre a importância da comunicação e de que toda aquela minha doação e envolvimento que eu estava tendo a oportunidade, porque eu considero uma grande oportunidade ter participado do C12. Então, assim, toda aquela oportunidade que eu estava tendo de receber conteúdos, informações, conceitos empresariais numa comunidade que tem os mesmos valores que eu, era uma grande oportunidade. E aí eu pensei, e o que eu posso fazer para replicar isso, para ampliar isso, para aumentar isso? E surgiu a revista, como eu coloquei antes. Então, hoje, quando você me pergunta, né, como é que o empresário pode ver a revista, eu divido muito claramente em dois blocos. Vamos falar desse primeiro que você me perguntou, que é a outra visão, né? Dificilmente as pessoas, num primeiro momento, pensam nisso. Acredito que quando a equipe que está prestando, né, o atendimento aos empresários que têm interesse em participar, em patrocinar a revista, quando elas abordam esses empresários, eu acredito que muitos pensam exatamente isso que você falou. O que eu vou ganhar com isso? Qual é o número de membros que vão ser impactados? Qual a tiragem da revista? Quanto custa o anúncio, né? E assim por diante. Mas o olhar, para mim, é completamente diferente nessa outra visão. É assim, tudo aquilo que aconteceu na minha empresa e que está acontecendo comigo, né? É só a gente pensar na própria internacionalização da IES, né? Que foi a partir da minha entrada do C12. Era um desejo antigo? Era um sonho antigo. Diz, inclusive, que Deus, primeiro, né? Ele quem planta os sonhos no teu coração. Então, se você já está sonhando, é porque algo ele já tem direcionado para isso. Então, se a gente pensar em tudo aquilo que aconteceu na minha empresa e na minha vida, teve uma relação com Deus, porque eu, como cristã, acredito que Ele me sustenta todos os dias, eu tenho que pensar, Deus, o que você quer que eu faça por você? É isso que eu tenho que pensar. E o que Ele gostaria? Qual é a grande missão que Ele nos deu? Não é falar em nome dEle? Não é divulgar? Não é salvar mais vidas? Não é transformar a vida das pessoas? Então, eu, como empresária, penso que eu tenho uma responsabilidade imensa de compartilhar tudo isso que eu estou vivendo, tudo isso que eu vivi, todas as oportunidades que Ele me deu. E aí, na hora de eu fazer isso, eu paro e penso, mas quanto isso custa? Para mim não casa. Não é que como empresário a gente não se preocupa com o valor, a gente não está, obviamente, fazendo contas, fluxo de caixa, não é isso. Mas o meu primeiro pensamento, isso é viabilidade, isso a gente vê depois. O meu primeiro pensamento tem que ser, será que eu estou fazendo tudo aquilo que eu posso como empresário para impactar outras vidas, para levar o nome de Deus, para alcançar outros empresários, para que eles vivam o ministério dentro da empresa deles também? E esse foi o meu principal questionamento quando eu pensei na revista, o que eu posso fazer aproveitando esse dom que Deus me deu de comunicar, a oportunidade que Ele me deu de ter uma empresa, uma agência de comunicação, para poder levar essa palavra a tantos outros empresários. Então, isso tocou meu coração e toca todos os dias. Quando eu olho a revista, isso toca, porque eu penso que é minha responsabilidade, não é só do Thiago como CEO do C12, não é só do grande empresário, não é só de quem ainda quer algum milagre, como colocou a Gabriela, é de todos nós. Primeiro, né, a gente tem que dar o voto de confiança, daí ele coloca realmente a plataforma abaixo dos nossos pés. Então, a minha pergunta principal era, será que eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance? Então, quando surge a oportunidade de eu investir numa revista como essa, seja ideia, tempo, dinheiro, não estamos discutindo a forma, mas quando eu penso em participar de uma possibilidade, de uma oportunidade de levar
os meus milagres, né, os testemunhos que a gente viu aí na revista, as transformações que a gente teve a oportunidade de acompanhar, ao alcance de outros empresários, de outras empresas, né, de clientes, porque não é só outros empresários que a gente consegue impactar com a revista, é todo o universo, todo o networking dele, né, que tem os colaboradores, nós temos empresas no C12 que tem 5 mil funcionários, então você imagina uma revista como essa, tendo acesso a tantas pessoas que vão levar para suas casas, que vão vivenciar isso nas suas famílias, clientes desses empresários, fornecedores dessas empresas. Então, eu penso que é o mínimo que eu posso fazer. Nós temos uma história que o pastor dizia, né? Eu entro no ônibus e eu já tenho vontade de falar de Deus para todo mundo. Eu não sou realmente essa pessoa que consegue chegar, impactar o outro e já ir falando de Deus. Eu me sinto ainda um pouco constrangida de como fazer isso. Mas a revista é uma forma de eu fazer isso de um outro jeito. E certamente cada um tem o seu jeito. O que a gente tem que fazer é ver os sinais. É aproveitar as oportunidades. Então, eu gostaria, quando eu falei de dividir em 2 pontos, eu gostaria que o empresário que faz parte do C12, e mesmo quem não faz, porque a revista está aberta também, né, para quem não é membro do C12, serão só 22 empresários, 22 marcas que poderão estar presentes na revista. Então, assim, eu penso, será que eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance? Será que quando eu penso em gastar qualquer dinheiro por uma verba de marketing, eu estou preocupado com o resultado final? Ou eu tenho alguma outra responsabilidade com tudo aquilo que Deus faz pela minha vida e pela minha empresa? Eu acho que é como os nossos pais, né? Quando eu vejo meus pais precisando de qualquer coisa, não é nem precisando, é querendo alguma coisa, não importa o quanto eu tenho na minha conta bancária, eu preciso doar alguma coisa para eles. Por quê? Porque eu vejo o que eles fizeram pela minha vida. O que eles fazem ainda hoje pela minha vida. Então, Deus está nessa proporção, muito além dessa proporção, né? O que ele faz pela minha vida e o que ele pede em troca. Então, eu acho que, assim, o olhar que a gente tem que ter como empresário tem que ir muito além só dos números de impacto da revista. Ele tem que olhar nessa responsabilidade de que a gente tem a responsabilidade, sim, de levar a palavra de Deus além dos muros da nossa empresa, além do ambiente da nossa casa, da nossa família. Então, acho que esse é o ponto número 1. O outro como investimento, sim, ela é uma revista premium, ela é uma revista que esse ano tem 50% a mais de páginas, né? São 75 páginas, como eu disse, vão ser só 22 marcas presentes na revista. Ela atende um público absolutamente seleto e decisor, né? Então, hoje, quantas oportunidades a gente tem de impactar com a nossa marca um público tão seleto, que é decisor, né? Hoje nós falamos muito aqui nesse pódio sobre a comunicação e a venda por relacionamento, por identificação. Então, a quantas pessoas eu consigo mostrar os valores, né, que eu tenho na minha empresa dessa maneira, não só um anúncio, mas um publi editorial, contando a minha história. Então, são oportunidades que a gente tem que levar em conta, sim, colocando o investimento e essa contrapartida. Essa contrapartida, ela é muito grande porque ela é nichada. E isso, quando a gente fala de posicionamento, quando a gente fala de autoridade, é sobre isso. Comunicação estratégica é construção de posicionamento, é construção de autoridade. Então, assim, se eu pensar no ponto número 1, que é fazer aquilo que Deus manda, que é evangelizar mais, falar mais em nome dele, eu não tenho dúvida nenhuma de que essa é uma ferramenta, é uma oportunidade enorme. Mas quando eu falo também de investimento de marketing, de investimento de comunicação, eu também vejo na revista uma grande oportunidade. Então, é como você disse, Thiago, não é deixar de olhar para isso ou achar que isso está errado. Não, é primeiro olhar para aquilo que é a nossa missão. Não adianta eu dizer que Deus direciona toda a minha vida e na hora que eu tenho qualquer oportunidade de falar no nome dele, eu
primeiro eu vou pensar nos meus resultados, espera aí, né? Então, eu tenho que realmente seguir a minha consciência, mas também quando eu olho para resultados e quando eu olho para investimento de forma responsável, como todo empresário deve ser, diligente, né? Como diz, eu também encontro nesse produto uma grande oportunidade. Então, eu acho que eu te respondi essa questão de uma maneira muito completa, porque realmente é isso que eu penso. Legal. E é justamente essa junção, né, dos frutos terrenos com os frutos eternos, né? Então, muitas vezes a gente entra em qualquer tipo de investimento como empresário, né, olhando só a perspectiva daquilo que é terreno, que é temporário, né, e que realmente não pode ser irrelevante. É importante porque precisamos ser diligentes com os recursos e as empresas que Deus tem nos confiado. Mas acho que a que a Alice trouxe aqui é uma ótica diferente de uma perspectiva da eternidade. Nós sermos cooperadores de Cristo. Quanto vale uma alma que muitas vezes vai olhar um testemunho aqui dentro dessa revista e vai conhecer a Cristo, vai ser impactada, vai transformar a sua casa, a sua família. Eu creio, no meu íntimo, que né, a revista do C12 é como um repositório de sementes. Né? Então, as sementes elas estão aqui. Né? E essas sementes, para mim, elas são atemporais. Né? Essa revista de edição de 2025, mas eu creio que se um empresário, um colaborador, uma família, um pai de família pega hoje e lê um desses editoriais, desses testemunhos, essa semente ela pode germinar mesmo 2 anos depois. Então, o quanto o empresário pode ver isso, espera aí, a minha história, o meu testemunho, a minha fala, eu estar nesta revista patrocinando, pode ter um impacto naquilo que realmente permanece, naquilo que é eterno. Né? Nós olharmos muitas vezes com uma outra ótica. Espera, eu vou apoiar esse projeto, eu vou estar nesse projeto porque eu creio. E eu creio que isso vai acontecer. Um dia estaremos com o Senhor Jesus e Deus vai mostrar, né, as nossas obras serão reveladas e muitos dos empresários que aqui estão, olha, lembra um dia você patrocinou aquela revista. Olha as pessoas que foram impactadas por aquela revista. E acho que uma coisa interessante de dizer, até, Thiago, a gente mudou um pouco essa visão. Não é patrocínio, a gente está fazendo uma participação na revista, né? Uma participação no projeto do C12. E eu acho que o mais interessante também, a gente aprende isso na nossa fé cristã, a gente primeiro tem que dar, não esperando em troca. Né? Porque a medida de Deus ela não é a mesma medida do que eu dei 100, eu vou receber 100. Né? Pode ser que você entregue ali um testemunho, né? Não por um anúncio, né, visual, vamos chamar assim, uma arte publicitária, mas por um testemunho, né, que você pode colocar na revista. E o quanto isso vai gerar de resultados, porque Deus vai olhar aquilo e vai trazer para você. Né? Então, na minha vida inteira, eu aprendi que é dando que se recebe. Né? Não que a gente tem que dar esperando já em troca, mas é uma benfeitoria que a gente faz. Né? Então, a gente vai lá, a gente fala justamente o nosso testemunho, a gente expõe o olhar do que Deus está fazendo na nossa vida. Muitas vezes, na dor, Deus também faz. Né? Não é só na alegria. Né? Não é, eu não tenho aqui uma vida... Mas qual é o milagre que Deus vai fazer na sua vida? Pode ser daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, porque, como a gente falou, nós estamos doando para o reino, nós estamos doando para Deus aquilo que Deus já nos deu uma vez, que é o conhecimento, a própria oportunidade de você ter uma empresa, de você ser um empresário, de você ter uma família. Tem um propósito, né? Você tem um propósito dentro disso. Então, a revista ela vai além de só um anúncio publicitário. Ele é realmente contar um testemunho, é levar Deus a mais pessoas. Que legal. E aí, falando da revista desse ano, né, passar para a Lígia. E, Lígia, conte um pouco, né, a Elise já comentou ali do lançamento, né, do aumento, né, nós decidimos aumentar, né, o conteúdo. Conte um pouco, né, como que vocês estão organizando, né, a revista 2026, que vai ser lançada ali na conferência, né, já vamos falar rapidamente aqui da conferência. O bate-papo está muito bom, vai indo, mas conte um pouco da edição 2026, Lígia. O que você quer nos trazer aí de novidades? Mudamos alguma coisa? Eu sei que a gente tem ali dentro da estrutura, até a Elis pode complementar, a Gabi, né? Estou jogando a bola para você, mas fiquem à vontade para falar um pouco dessa nova edição 2026. A estrutura editorial da revista ela tem alguns quadros fixos que vão
ser mantidos, mas a gente tem mais conteúdo, né? Quando você tem mais espaço. Eu diria que o foco central, e até deixando aí a curiosidade para quem vai ler a próxima edição, a gente vai falar sobre equilíbrio. Inclusive o modelo do C12 da roda do equilíbrio, né, Tiago? Então, assim, você falando aqui qual é o nosso equilíbrio empresarial, cristão, enfim, a gente vai falar não só da roda do equilíbrio, explicar isso para o público externo, que também ainda pode não conhecer, né? Unir o corpo, a mente, o espírito, os negócios, a família e a comunidade. E a gente já tem alguns depoimentos de empresários do C12 para cada uma dessas áreas. Então, não vou trazer os detalhes aqui, vou deixar vocês na curiosidade, mas são casos extremamente interessantes, onde você consegue transpor isso, entender o que funciona nessa roda do equilíbrio do dia a dia e como você se cobra para esse equilíbrio empresarial, né? Então, equilibrar negócios, família, vida pessoal, saúde, né, Tiago? Tudo isso que você coloca aí nas reuniões do C12. Então, a gente vai falar sobre esse assunto. A gente tem, assim, também casos da comunicação mesmo, né? Como você impacta pela comunicação. Então, tem ali artigos que vão também falar sobre equilíbrio e dia a dia. E eu acho que vocês não podem perder a próxima edição, viu? Acho que se a gente falar um pouco do que vem de diferente, né, Tiago? Como a Elise ali já colocou, nós temos uma revista mais robusta, né, maior, mas que não perdeu a sua essência, que é o conteúdo. Né? Então, por isso, até a limitação ali um pouco do porquê só 22, né? Porque essa restrição, porque, como você bem colocou no começo, não é um catálogo de empresários. Né? Então, ela tem a sua essência, ela tem um propósito, essa revista. E isso fortalece ainda mais o que nós queremos fazer, que é levar conteúdo, levar a comunicação cada vez mais. Então, aumentar não significa aumentamos, vamos ganhar mais. Não, pelo contrário. Ela justamente traz essa visão de gerar mais impacto e permanecer mais ainda naquilo que a gente quer passar, que são os testemunhos e a vivência de cada um dos empresários. Legal. E aí, lembrando que esses 22, a gente realmente busca essa exclusividade, né? Mas a gente mudou, né? Num primeiro momento, a gente imaginou trabalhar a revista anualmente, mas é uma edição que ela vai permanecer por 2 anos. Então, 2 anos ela sendo distribuída, ela sendo replicada para um contexto Brasil e até trazendo um testemunho, né? Talvez, acho que até tinha conversado isso com a Elis. Né? Eu levei, foi ano passado, eu levei essa revista para a sede do C12 em São Antônio. E aí, quando eu cheguei lá, comecei a distribuir alguns exemplares, etc. A diretora de marketing pegou a revista assim, e aí virou pro CEO, né, o Mike. É disso que eu tô falando, é isso que a gente precisa. Então, aí, já tá virando case, C12 Brasil tá virando case, um exemplo, né, pro C12 Global. Né? Isso é uma jabuticaba, né? Então foi uma ferramenta e um projeto do C12 Brasil. Então, eu fico muito feliz realmente que nasceu esse projeto e realmente já tem replicado. E eu gostei muito dessa relação de um repositório de sementes que eu tenho certeza que vão replicar. Gente, para a gente já ir caminhando pro final, eu queria... Oi, diga, Elis. Desculpe, só concluir a tua fala. Fala. E veja, a revista chegou no Texas. Esse é um exemplo de como a gente primeiro faz, né? E depois Deus coloca a plataforma. Quer dizer, quando nós projetamos, imaginamos a revista, jamais imaginamos que ela chegaria tão longe e nem que ela se tornaria um case de sucesso. Então, assim, deve ser a visão do empresário que quer fazer parte. Ele tem que fazer parte para poder divulgar a transformação da empresa dele, da vida dele, a partir do reino. O restante é consequência, vai acontecer, porque a gente confia, né? A gente confia nesse nosso Senhor, e é isso que ele nos mostra todos os dias. Então, a gente que faz parte do C12, principalmente, a gente já tem isso muito presente, claro. Então, não tem que ter dúvida. O restante acaba acontecendo. Legal. Bom, gente... Para que a gente possa já caminhar para o final, fazer vocês, cada uma aqui, fazer suas considerações finais, já vão pensando aí que recado que vocês querem deixar para aqueles que estão nos assistindo. Mas é legal que, né, um dos pontos que nós colocamos, essa junção da revista com a conferência. Então, para aqueles que não sabem, a nossa conferência esse ano
vai acontecer dia 12 e 13 de novembro em Curitiba, e lançaremos essa revista, né, na conferência aqui em Curitiba. E o tema que Deus colocou no meu coração para essa conferência é chamados. O quanto, né, nós somos chamados para impactar, chamados para ser sal e luz, chamados para impactar as 7 áreas de influência da sociedade, chamados para impactar dentro das nossas casas, chamados para liderar, chamados... E aí, né, já tem alguns palestrantes confirmados, a gente está muito feliz, né, com essas confirmações, né, participantes de fora, né, a gente vai ter pessoas de fora vindo palestrar nessa conferência. Mas eu queria que a gente, nesse bloco, rápido bloco aqui, antes das considerações finais, a gente falasse aqui dessa junção, jogar a bola para a Elisa ali, né? Vocês participaram como empresa, né, cobrindo toda a conferência, né? A própria Lígia comentou ali que na própria conferência entrevistou, né, algum dos empresários. Como que vocês veem essa junção, né? A revista é a materialização daquilo que o empresário vive no seu dia a dia, é a materialização dos seus testemunhos, da sua essência de negócio com o ministério. E a conferência realmente vem para chancelar, para realmente coroar, né, o que o C12, né, tem impactado, né, na vida dos empresários e, na verdade, o que Jesus tem feito através do C12 na vida dos empresários, despertando e encorajando esses empresários a entender do seu negócio como ministério. E já falando um pouco aqui, eu queria ouvir de vocês também, né, como participantes da conferência, até para estimular aqueles que nos assistem a se inscreverem, estarem conosco, né, algo que Deus colocou desde a última conferência no meu coração, e a gente tem replicado para essa, é que isso fosse extensivo para os cônjuges, porque assim como a Lígia comentou, né, e vai estar na revista esse equilíbrio, quando a gente olha a nossa roda de equilíbrio, uma das temáticas que é tratada mensalmente no C12 é o casamento, é o relacionamento com os nossos filhos, é o relacionamento com os nossos pais, é a família como um todo. E nós estruturarmos uma conferência que não seja uma conferência apenas técnica, de um olhar, né, que muitas vezes pode ser maçante e que pode ser visto no mercado, mas realmente também na conferência a gente ter essa junção do espiritual com a parte técnica, da fé com os negócios, de falar sim de estratégias, de empresários, mas ao mesmo tempo não esquecer dessa perspectiva daquilo que realmente permanece, do impacto daquilo que é eterno, da presença de Deus ser palpável nesse lugar, e eu realmente vivi isso na Conferência 2024, e eu tenho certeza que viveremos isso na Conferência 2026, mas queria a visão de vocês, né, como participantes da última conferência, mas nos ajudando também, principalmente cobrindo toda a parte de imprensa, a Elis como membro ainda na época. Conte um pouco dessa junção, Elis, né, do que é a revista mais conferência, né, e como que você vê isso no pacote dessa comunicação estratégica, de certa forma, da nossa essência de negócio com o ministério. Ótimo, ótimo, Thiago. Bom, eu vou fazer um comparativo que acho que todo mundo vai entender. Você fazer parte do C12, você ser membro C12, e você não estar na conferência, é como brincam de nós irmos a Paris e não subirmos a Torre Eiffel. Ou seja, eu não consigo imaginar, e aí não há investimento, né, ou falta dele que justifique, mas eu não consigo imaginar eu fazer parte de um projeto durante 2 anos e eu não estar presente no momento mais glorioso de troca, de aprendizado, de celebração, de alegria. E posso dizer isso por experiência própria, né? Como você disse, como participante lá, e não somente eu fui com meu cônjuge, e acho que é bem bacana essa experiência que eu vou contar, porque ele não é da área, ele não é um empresário atuante, e não conhecia os membros do C12, enfim. Então, ele teve dúvida se ele gostaria de me acompanhar. E eu insisti, explicando justamente isso que o Thiago colocou, que seria um momento também para o casal, também para a família. E se eu te contar o quanto ele ficou feliz de fazer parte, o quanto foi gratificante para nós, como casal, estarmos juntos ali.
Ele conheceu as pessoas com as quais eu me relaciono, ele ouviu desafios que eu tenho no meu dia a dia como empresário, como empresária, para que ele pudesse entender um pouco desse universo. Ele participou de momentos de conexão com esses empresários, com as temáticas, de uma maneira que eu nunca conseguiria explicar do sofá da minha casa. Então, acho que, além disso, para nós, foi um momento de construção juntos muito positivo, assim. Não é todos os dias que você tem oportunidade de estar com o seu cônjuge num ambiente que une comunidade, família e principalmente negócios. Aliás, eu nunca tinha tido essa oportunidade, né? Porque normalmente ou é um relacionamento pessoal, ou seria um relacionamento totalmente profissional. E ali foi gostoso, foi aconchegante, foi um momento realmente de celebração. Então, como participante, eu diria que sim, a gente... eu faria todo o gosto de estar novamente. Estou ainda unindo as minhas forças para poder estar no Brasil na época. Ainda não consegui a confirmação, mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que vale muito a pena, justamente por poder encerrar esse ciclo e abrir o novo ciclo, né? Acho que isso é fundamental. E quando a gente pensa na revista, acho que uma coisa muito legal que vai acontecer esse ano é que, na edição anterior, como o Thiago bem colocou, nós usamos a conferência para colher depoimentos, para fazer a cobertura, para usar a imprensa, para trazer conteúdo para a revista. E essa conferência é o oposto. A gente vai lançar a segunda edição na conferência. Então, os membros que fizerem parte da revista, enfim, vão receber durante a conferência, ele e quem também, né? Eles e também quem não faz parte da revista, mas vão receber a revista pronta na conferência, com todos os temas que hoje representam desafios e possibilidades para nós, né? Então, a gente tem muitos desafios nesse momento. Falamos muito sobre IA, falamos sobre globalização, falamos sobre mudança tributária, sobre desafios do nosso dia a dia, e poder nos ver na edição que vai ser entregue na revista, eu diria que é um presente realmente para nós. Então, eu acho que também tem esse diferencial, a união da revista com a conferência, porque eu acho que você vê escrito, né? Você vê nos temas que, como você disse, são atemporais. Claro que, como editorial, a gente trouxe, né, muito do que está acontecendo nesse momento, mas que são estratégias, experiências, dicas, possibilidades que perduram, né? E poder ler isso na edição que vai estar na conferência e, ao mesmo tempo, ouvir no palco grandes palestrantes falando sobre esses temas e discutindo com outros membros, com colegas de C12, esse dia a dia, né, num networking gostoso, numa possibilidade realmente de troca amigável e profissional ao mesmo tempo, eu acho que é uma experiência que não tem preço. Eu diria que é uma experiência completa. Legal. Lígia, Gabi, querem complementar sobre conferência? Eu vou falar um pouquinho rapidamente, Thiago, que a conferência tem palestras, tem conteúdo muito rico, né? E eu, como jornalista, extraí muito disso também, né? Todos os palestrantes trouxeram insights, visibilidade, dados e até práticas, né? Para colocar essa experiência em prática, e não falando só de questões cristãs, né? É para empresário mesmo, é para o negócio, né? Para você colocar isso em prática na tua vida. Então, foi muito bacana. Eu diria assim que no âmbito jornalístico você também conseguiu ver, eu consegui ver insights muito valiosos, né? Então, as palestras, elas são programadas dessa forma, né, Thiago? São estrategicamente colocadas para que você aprenda. E só um testemunho, né? Que eu tenho vários aqui para contar para vocês, né? Um dos key players que participava da conferência, ele falou para mim em um dos momentos que ele levou a esposa dele, fez questão de me apresentar a esposa porque ele não queria passar por aquilo sozinho, porque a experiência é muito boa e ele queria que ela participasse. E aí ela estava lá com ele, aprendendo, assim como o esposo da Elis, né, aprendendo sobre esse universo que une não só negócio, mas as questões de fé cristã e a família. Foi muito bacana. Então, a gente via isso lá, de fato. Que legal. Acho que a conferência acho que é a vivência prática do que Deus nos pede, né? O equilíbrio entre o trabalho, a fé, a família, né? Querendo ou não, o nosso primeiro ministério, né? Que está ali. Então, vivenciar isso junto faz toda a diferença. Então, acho que o principal ponto é esse, né? É você estar num lugar onde você pode viver tudo aquilo que Deus nos pede, que é concretizar
a sua vida de fé, a sua vida de oração, porque tem momentos de oração, né? Tem momentos de conteúdo, tem momentos de partilha, e eu acho que a convivência sempre traz muitos frutos, né? Então, você poder conversar com outro membro de outro lugar, de outro estado, trazer justamente muito mais do que só estar ali ouvindo, mas também compartilhar, para que todo mundo tenha ali uma experiência incrível também. É isso aí. E aí, realmente, né? Eu digo que a conferência é a cereja do bolo, né? Eu gostei da ideia da Elise. Vou começar a usar essa. Ó, vai para Paris, não sobe a Torre Eiffel. Não foi para Paris, não né? Foi. Então, é membro do C12, não está na conferência, né? Não, realmente não pode estar. É um momento de conexão, é um momento... Eu gosto muito disso, nessa troca entre participantes, quer queira, quer não. A gente tem um país muito grande, de muita diversidade de culturas, de forma de condução do negócio. A gente vê isso, percebe isso. Hoje o C12, né, já está em 11 estados do Brasil, mais 16 cidades. Então, realmente esse impacto, essa conexão com empresários, talvez do mesmo setor, talvez nem... Né, de outros setores, realmente é um grande diferencial essa conectividade, bem como toda a palestra. A gente busca realmente esse equilíbrio de não deixar a parte técnica de lado, porque isso é importante, mas trazendo a essência, a família, a importância de voltar para os primeiros pilares de cuidado da saúde, porque quando a gente olha a própria roda de equilíbrio, nada adianta, né? Se a nossa saúde não estiver em dia, se o casamento não estiver bem estruturado, nossos relacionamentos não estiverem bem firmados, né? A nossa empresa muitas vezes pode sofrer consequência disso aí. Gente, eu sei que o papo está muito bom, mas a gente vai agora para parte final, e eu queria que cada uma aqui fizesse suas considerações finais dentro desse bate-papo, tudo que a gente conversou. Tinha muita coisa ainda para conversar aqui, mas eu creio que realmente a gente conseguiu, né, abranger aí boa parte do que nós queríamos. Então, vou começar agora e vou inverter isso. Comecei com você, agora eu vou começar com a Gabi. Então, Gabi, faça suas considerações finais aí, o que você quer deixar de recado aí para aqueles que nos assistem. Acho que eu agradecer a oportunidade, né, Thiago, de poder apresentar um pouco do que foi essa... Né, o porquê, de onde surgiu, né, a conexão comunicação C12 e a própria revista. E eu acho que, como principal ponte aqui, deixo realmente o convite, né, para quem sentir realmente o interesse em participar dessa revista, em apresentar a sua história, apresentar seu testemunho de uma forma muito objetiva, né, que possa entrar em contato, né, para que Vamos a gente deixar aqui então. Vamos deixar ali pedir para o editor colocar depois. Muito mais do que o que a gente estava falando. Ninguém aqui está aqui fazendo um comercial, né? Mas abrindo as possibilidades, porque às vezes muitas pessoas não conseguiram entender a essência do que a equipe está querendo apresentar para eles, né? Que então entre em contato com a gente para entender como ele pode fazer parte da revista. Existem várias formas de estar presente na revista, não é só um anúncio, tem diversas vertentes que a gente está colocando ali dentro do projeto, para que você também possa trazer a sua empresa, a sua história, o seu testemunho para dentro da revista, e agradecer realmente a oportunidade da gente poder contar um pouquinho de como surgiu tudo isso também. Legal. Lígia. Bom, agradeço, Thiago, o espaço, falar sobre comunicação e os efeitos práticos dela. A revista é um convite ao chamado também, né, Thiago? Já que esse é um dos temas da conferência, e o empresário pode imaginar que ele já está impactando, né? Ele vai estar na conferência dentro da revista que todos vão levar para casa. Então, é uma outra forma de estar presente. E eu agradeço, falo também aqui das questões céticas e práticas do jornalismo. A revista é jornalística, né? Então, você vai estar lá dentro de uma premissa ética, informativa, e vale a pena, sim, não só investir, mas ter acesso à revista. Agradeço a oportunidade de estar com vocês, obrigada, a gente conversa mais. A Gabi já fez o comercial aí, né? Então estamos à disposição de vocês também. Legal, obrigado. Elis, direto de Portugal, eu não vou poder almoçar um bacalhau com você, mas diga lá, suas considerações finais, Elis, obrigado. Vamos marcar esse bacalhau aqui. Bom, eu acho que o ponto-chave aqui é que comunicação estratégica não é vaidade, né? É posicionamento. E quando nós pensamos em comunicação, como discutimos, de que ela está presente em todas as esferas da nossa vida, a gente tem que pensar
sobre o que nós queremos comunicar. Então, pegando o gancho da revista, será que você está fazendo, como empresário, tudo aquilo que está ao seu alcance para comunicar realmente toda a transformação da sua vida, da sua empresa e do que Deus tem feito por você? Essa é uma pergunta que bateu no meu coração e que eu quero que fique, né? Ao final de todo esse debate gostoso aqui sobre comunicação, C12, fé, mas é para que a teoria não seja conflitante com a prática, né? Porque muitas vezes a gente tem um discurso, uma narrativa muito bacana, mas a prática não é realmente o que a gente vem seguindo. E isso em comunicação estratégica a gente trabalha muito forte, porque o consumidor hoje quer autenticidade. Então, que a tua comunicação, que a tua narrativa, que o teu discurso seja, de fato, o que a empresa pratica e acredita. Então, a revista está aí como esse exemplo, né? Uma oportunidade da gente comunicar a palavra de Deus para pessoas que a gente nem imagina que poderia impactar. No mais, eu agradeço, Thiago, o convite, foi uma delícia estar aqui com vocês. Falar sobre comunicação é sempre um grande prazer, mas ainda unir Deus nisso tudo, né? E a nossa empresa, o nosso trabalho, é realmente uma satisfação muito grande. A revista está linda e a próxima edição, sem dúvida nenhuma, vai surpreender ainda mais. Então, agradeço a confiança, agradeço o carinho e essa presença aqui, mesmo a tantos quilômetros de distância, trouxe um quentinho aí para o coração. Muito obrigada e uma boa tarde para vocês, né? Gente, eu quero, né, como C12 também agradecer a vocês, né, pela participação, e não só a participação nesse podcast, mas, né, 2 anos atrás a gente começou essa caminhada e realmente hoje eu vejo frutos, né, vocês têm parte nisso e eu realmente... O meu coração se alegra de realmente ver uma empresa que glorifica a Deus, uma empresa que trabalha com excelência. Então, eu me alegro de ter vocês como os fornecedores principais dessa revista, pelo trabalho de vocês. Então, quero honrar também, da mesma forma, a Elis, Lígia, Gabi, né, a forma que vocês conduziram a revista e têm conduzido, né, durante todo esse processo a revista. Eu honro a vida de vocês, glorifico a Deus, que Deus continue abençoando, né, continue prosperando os caminhos e que muitos frutos, não só terrenos, mas eternos, venham através da IES, através da comunicação, que é um dom que Deus deu para cada um de vocês. Então, existe um propósito nisso e a passagem da Elis pelo C12, mesmo de um espaço curto de tempo, eu tenho certeza que ela veio para realmente frutificar para o reino, para que o reino fosse, para que o reino pudesse avançar aqui na terra, e vocês são parte disso, vocês são boca do Senhor aqui na terra, então que vocês possam realmente receber disso. Então, é uma alegria, né, poder caminhar, mas também poder ter conduzido aí todo esse nosso bate-papo. E aqueles que nos escutam, né, que ainda não decidiram, né, por estar na revista, não só pelo propósito, né, de divulgação da própria marca, mais uma vez quero convidar você a realmente ligar, né, entrar em contato conosco, conhecer um pouco mais, né, das condições de não patrocinar, e sim, qual que foi o termo? Participar desse projeto de Deus aqui na Terra, que isso aqui é um repositório de sementes poderosas para avanço do reino, para avanço do evangelho, e você pode fazer parte disso. Então eu convido você, empresário, a realmente estar conosco, participar desse empreendimento, desse projeto que nasceu no coração de Deus e que tem abençoado muitas vidas, muitas famílias, muitas empresas. E também aqueles que desejam estar conosco na nossa conferência, eu quero deixar o link aqui, c12brasil.com.br/conferência. Eu quero convidar você a estar junto conosco nos dias 12 e 13 de novembro aqui em Curitiba. Vai ser uma alegria, nós temos preparado algo poderoso, né? Orado por isso, né? Cada palestrante, eu tenho certeza que você vai ser impactado, não só você, mas a tua casa. Convide teu cônjuge, teu marido, tua esposa, cachorro, gato, periquito, papagaio. Não, esse não precisa ir. Mas eu tenho certeza que você vai ser abençoado por estar na conferência. A presença de Deus será manifesta naquele lugar. Você não vai sair como chegou, não vai ficar a mesma pessoa. Isso vai ter impacto dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro do teu relacionamento com Deus, dentro do teu casamento. Tenho plena convicção disso, e principalmente dentro da sua empresa, porque sementes poderosas estão sendo preparadas para serem lançadas na tua vida nos dias 12 e 13 de novembro aqui em Curitiba. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui.
uma alegria, né, mais uma vez, nós finalizarmos mais um podcast. E se você realmente ainda quer mais conteúdo do C12, acesse as nossas redes sociais, acesse o nosso YouTube, que tem muito conteúdo bacana lá para você acessar. Até a próxima, Deus abençoe, obrigado.